E aí, na luta, vamos lá? Galera pediu, nós vamos gravar mais um blocozinho de questões que envolvem os pronomes, o emprego dos pronomes em relação à coesão referencial. No bloco anterior, nós falamos sobre o que é coesão, nós explicamos o que é a coesão referencial, que é um processo de retomada de ideias anteriores no texto, ou de antecipação de ideias posteriores dentro do próprio texto. Nós falamos que a coesão pode ser endofórica ou exofórica, e que a coesão referencial, ela é necessariamente uma coesão endofórica, porque você vai estar aí retomando, antecipando ideias que estão, frases que estão presentes no próprio texto. Quando eu falo ideias, entenda assim, pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Ah, mas como é que eu vou saber? Aí é que está a história. É a parte textual. Você tem que saber, é a base de classe gramatical. O resto, gente, é a gente fazer questão para treinar a coesão em cima das questões. As questões da UPE não trazem grandes armadilhas. A única ressalva que eu faço são textos longos, é preciso que você esteja atento, é preciso que você esteja atenta, fazendo as marcações dentro do texto. Porque se você não fizer marcações, como os textos são grandes, a gente perde. Aqui nos slides eu estou cortando o texto, colocando um pedacinho do texto. Mas quando você for fazer a prova, ou for fazer um simulado e tal, é preciso que você faça boas marcações no texto, para você não se perder naquele tamanhão de texto e não demorar muito procurando as palavras no texto. É tudo uma questão de prática. Beleza? Fechado? Vamos lá nas questões? Ó, olho lá na tela comigo, tá? Quando eu falo aqui na segunda questão, olho na segunda questão para mim, olho no slide. Ao compor um texto, empregamos diferentes recursos para amarrar uma ideia à outra, ou seja, para promover a coesão textual. Exatamente essa ideia, você vê que a banca traz bem à tona essa ideia de amarração para promover a coesão textual, amarrar as ideias do texto, uma ideia à outra. Um dos recursos da coesão é a substituição de palavras ou expressões. Assinale o item que identifica corretamente o emprego da substituição entre os termos indicados por aspas. Aqui, pessoal, a gente não vai trabalhar especificamente pronomes, tá? Aqui a gente vai trabalhar simples substituições. Quais são as substituições que foram corretamente indicadas entre aspas? Então, é texto, cara crachá, é texto mesmo. Item 1, se liga aí no item 1 para mim. Quando eu falo do item 1, casa cósmica, no primeiro parágrafo, está substituindo terra. Casa cósmica no texto está substituindo a palavra terra? Sim ou não? Isso que eu falei para você, pausa, se for preciso, pausa o negócio aí, para a gente saber direitinho, para você analisar direitinho. Vamos analisar? Ó, olha lá. Quando eu analiso no trechinho do texto, eu falo assim, hoje escrevo sobre nossa casa cósmica, tá aqui, casa cósmica, vivendo em cidades, na correria do dia a dia, a gente pouco se dá conta do que ocorre ao nível planetário, ou de como nosso planeta é especial, mas a Terra é a única que devemos nossa existência a ela. Então ele fala em nível planetário, nosso planeta, Terra, tudo isso aqui está se referindo à palavra Terra. Todas essas expressões estão se referindo à palavra terra, beleza? Portanto, o item 1, verdadeiro. Ó, olho no texto ainda. Item 2, correria do dia a dia substitui cidades. Será? Também no primeiro parágrafo. Mesmo parágrafo que nós estamos analisando. Só vou apagar aqui para tirar esses riscos, tá? Olha lá. Hoje eu escrevo sobre nossa casa cósmica, vivendo em cidades na correria do dia a dia. A gente pouco se dá
conta do que ocorre no nível planetário ou ao nível planetário. Ao dia a dia, aqui, correria do dia a dia, está substituindo cidades? Não, né, gente? Até porque quando ele fala em cidades, ele está falando em lugar. E quando ele fala em correria do dia a dia, ele está falando em tempo, se refere a tempo. Portanto, o item 2 aqui é falso. Veja que um tem a conotação de tempo e o outro tem a conotação de lugar. Cidades, lugar, do dia a dia, tempo. Item 3. Estrela-mãe substitui Sol? Bom, mas para saber se sim ou se não, eu preciso ler o segundo parágrafo e o segundo parágrafo está no próximo slide. Vamos ver? Segundo parágrafo na tela para vocês. Primeiro, temos uma cumplicidade com o Sol. Temos uma cumplicidade com o Sol. Nossa estrela-mãe. Já matou, não matou? Estrela-mãe é Sol? Sim, estrela-mãe é Sol. Volta aqui e marca o item 3, verdadeiro. Item 4, também no segundo parágrafo. Cuidado que a gente vai e volta, então não se perde. Propriedades adequadas substitui talento no segundo parágrafo? Analisa lá comigo, vamos lá? A energia que vem de lá e que vem chegando aqui por quase 5 bilhões de anos é fundamental para a vida. A Terra fica no que chamamos de zona de habitabilidade, a faixa de distância de uma estrela onde a água, se houver, tem chance de ser líquida. A premissa aqui é que, sem água, a vida é impossível. Mas vemos Vênus e Marte, nossos planetas vizinhos, também na zona de habitabilidade. Minha gente, a professora se enrolou com a palavra, mas vai na fé, do Sol. E a história lá é bem diferente. Como no futebol, estar bem posicionado não é suficiente para marcar um gol. O que num jogador chamamos de talento, no planeta chamamos de propriedades adequadas. O que ele quer saber é essa passagem final. Propriedades adequadas está substituindo a palavra talento? Não, pessoal. O que eu chamo no futebol de talento, no planeta eu chamo de propriedades adequadas. São coisas diferentes, percebeu? Portanto, o item 4, volta lá para o item 4, o item 4 é falso. E aí o item 5 para a gente finalizar a segunda questão. Estas bactérias, o termo estas bactérias, substitui esses seres unicelulares. Agora é o sexto parágrafo, galera, tem que saber. Sexto parágrafo, olha ele aqui na tela. Foi então que em torno de 2,4 bilhões de anos atrás, esses seres unicelulares passaram por uma mutação fundamental. Descobriram a fotossíntese, a capacidade de transformar a energia solar em energia metabólica, consumindo gás carbônico e produzindo oxigênio. Aos poucos, essas criaturas foram mudando a composição da atmosfera, que foi ficando cada vez mais rica em oxigênio. Percebeu a ideia? Então, eu tenho aqui, o sexto parágrafo, que é o termo seres unicelulares. Não se perde. Cadê bactérias, prof? Não esqueça. O termo bactérias está no sétimo parágrafo, que é o que nós vamos ler agora. Devemos, em grande parte, nossa existência a essas bactérias. Essas bactérias são os seres unicelulares que estão no sexto parágrafo. E aí? Sim ou não? Tá vendo como é importante a gente fazer boas marcações no texto? Porque ele quer saber exatamente se um está retomando o outro. Se você marcou sim, essas bactérias estão retomando os seres unicelulares, você está dizendo que o termo essas bactérias é o que a gente chama de termo ou elemento, vou colocar assim, termo, que é menorzinho. Termo ou elemento anafórico. Lembra que a gente deu no bloco anterior? Portanto, volta lá para a questão. Se sim,
o item 5 é verdadeiro. Fazendo as minhas contas, verdadeiros são o 1, o 3 e o 5. Minha letra correta é a letra C de casa. Belezinha, gente? Ó, na questão anterior, não terminei não marcando o gabarito lá no slide, tá? Mas o gabarito da primeira questão é a letra B de bolo. Então, quem ficou meio perdido, meio boiando, vai lá na primeira questão e marca a letra B de bolo. Belezinha, belezinha? Vamos passar? Na sequência, para fazer a próxima questão, eu quero que você venha aqui para mim. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu preciso trabalhar o emprego dos pronomes, das formas pronominais, eu não posso ficar restrito aos pronomes demonstrativos, embora eles caiam muito nas questões de coesão. Embora a regra de emprego dos demonstrativos não seja difícil, mas eu não posso morrer nos demonstrativos. Eu preciso, dentro do universo dos pronomes, conhecer, por enquanto, o mínimo. Depois a gente vai trabalhar mais coisas em outros blocos. Mas agora eu preciso conhecer o mínimo dos chamados pronomes relativos. Pronomes relativos. E as questões que nós vamos fazer agora, elas envolvem os pronomes relativos, beleza? Então se liga aí que o barco é grande e importante pra caramba para você que vai fazer. Qual o grau de importância de conhecer? Eu sou concurseiro. Qual o grau de importância de eu conhecer os pronomes relativos? Grau máximo. Quantos por cento de incidência em prova de pronomes relativos? A gente não pode estimar que seja mais de 50%, mas há uma alta chance de cair uma questão que envolve diretamente ou indiretamente os pronomes relativos, beleza? Aí você vai voltar para o slide comigo, porque no próprio slide da questão, a gente vai trabalhar uma mini explicaçãozinha sobre os pronomes relativos. Não, agora você não precisa de muito aprofundamento, se ligue nessa ideia. Porque aí, ó, a gente vai aprofundar quando for necessário. Se for necessário, a gente aprofunda. Não sendo necessário, a gente não vai perder tempo aprofundando. Pegou a visão? Beleza! Vai lá para o slide comigo, ó. Na sequência aqui, eu já tenho na tela a terceira questão, mas o que eu quero mesmo é que você compreenda o universo básico dos chamados pronomes relativos. Tá? Importantíssimo para nós isso aqui. Ó, se eu falo em pronomes relativos, eu entendo o seguinte. Pelo menos se você conhecer 5 pronomes relativos, já dá para o gasto. Ao todo são 8. Se você conhecer 5, já dá para o gasto. Que são que, qual, quem, onde e cujo. Então eu tenho que, qual, quem, onde e cujo. São 5 principais relativos. Segundo ponto, qual é, vai anotando para mim, tá? Qual é o papel dos pronomes relativos? Ó, o papel dos pronomes relativos na coesão é esse aqui. Eles sempre retomam o chamado antecedente. É legal que você entenda 2 nomes. É legal que você grave 2 nomes. O primeiro nome é antecedente, esse que eu coloquei aí na sua telinha, mas também é legal que você tenha em mãos um outro nome que também cai. O referente. Não é incomum, ó, quem é concurseiro que já tem estrada, sabe do que eu estou dizendo. Pronome relativo que está retomando seu referente, tal. Então é importante que você conheça esses 2 nomes, eles podem cair. Outras coisas importantes sobre relativos. Os relativos, eles iniciam as chamadas orações subordinadas adjetivas. Iniciam as orações subordinadas adjetivas, tá? Aqui não é extremamente relevante saber isso, mas pode ser que a gente passe por uma questão que envolva isso. Então, agora vocês vão saber sim. E aí, dos pronomes relativos, vocês vão perceber que o mais comum de aparecer nas questões é que. Por que que, prof? Porque que pode ser uma porrada de coisa, galera. Como é que eu sei reconhecer que é um pronome relativo, que não é a outra porrada de coisas? Quando ele for pronome relativo, você vai substituir por o qual,
ou a qual. Fechou? Bom, mas aí a gente vai trabalhar em cima dos exemplos, tá? Vai lá, então, para a gente não perder tempo, em vez de dar um exemplo e já ir para a questão, eu vou logo para a questão, a gente usa a questão como exemplo, tá? A questão 3 diz o seguinte: em todas as passagens abaixo, são destacados exemplos de pronomes relativos, exceto em. Então, ele vai dizer que existem 4 letras que têm pronomes demonstrativos e uma não. Então, olho, tá? No macetezinho que a gente trabalhou, com o macetezinho que eu trabalhei aí, você já desenrola a questão. Letra A. Duas vastas regiões de nossa galáxia que pareciam estar desconectadas. Duas vastas regiões de nossa galáxia, as quais, que são as regiões, as vastas regiões, as quais pareciam estar desconectadas. Ora, se eu troquei que por as quais e eu estou percebendo que está retomando vastas regiões, deixa eu só apagar esse negocinho aqui que eu fiz, porque vai atrapalhar a outra letra. Faz por cima, para não atrapalhar essa letra aqui, tá? Se o que está retomando vastas regiões e eu posso trocar por quais, sem dúvida, ele é um pronome relativo, sem dúvida. Ok? Vai lá. B de bolo. Vambora. Uma característica do nosso universo sobre a qual ainda existem muitas perguntas. Ó, aqui o pronome relativo foi a qual. Você percebe que ele foi usado com a preposição antes. O sobre aqui é uma preposição e a qual é o pronome relativo. Uma característica do nosso universo sobre a qual existem perguntas. Sobre o que existem perguntas? É sobre o universo? Não, gente, a qual não está retomando o universo, porque o universo é masculino. Ó, universo é masculino e a qual é uma expressão feminina. Então, está retomando alguma palavra feminina, que é característica. Então, a qual, como é feminina, está retomando característica. Pegou a visão? Se está retomando, já é a qual, nem precisei trocar, porque é o qual mesmo. É pronome relativo? Sem dúvida que isso aqui é um pronome relativo. C. O esporão polar norte é uma enorme faixa de gás quente que emite raio X. Ó, é uma enorme faixa de gás quente. Grifa essa parte, faixa de gás quente. O que está retomando isso? Faixa de gás quente. E eu posso substituir por a qual. É uma enorme faixa de gás quente, a qual emite raio-x. Portanto, isso é um pronome relativo. Não tem espaço, mas eu vou colocar aqui do ladinho, que dá para trocar por a qual. Sempre que for que, troque por a qual. Porque que pode ser conjunção, pode ter outras classificações, tá? E nós vamos ver depois. A região do ventilador é uma área altamente polarizada, cujo campo elétrico, aqui não há dúvida, gente, o cujo é um pronome relativo. O cujo é legal porque está aqui no nosso esqueminha. Cujo não pode ser nada além de pronome relativo. Então, aqui não tem possibilidade de errar, a não ser que você não tenha efetivamente gravado isso. Mas se você gravou os 5 principais relativos, cujo é o último que você vai errar. Letra E. Mas o trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas. Agora você vai observar que esse que não é um pronome relativo. Sabe como é que eu sei? Ó, vai pegar essa passagem aí. O trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez que elas estão conectadas às nossas palavras. Conectadas às nossas palavras. Grifa, então grifa essa oração para nós aí, grifa toda essa oração para nós e observa o seguinte, mostra pela primeira vez, barra, é uma oração. Vamos dizer que isso aqui seja, nesse meu contexto, a primeira oração. Chama de primeira oração, tá? E isso aqui que eu marquei de amarelo, que aparece na sua tela aí, a gente vai chamar de segunda oração.
eu não posso substituir que por a qual ou qual. Mas eu posso pegar toda essa segunda oração, toda a segunda oração, e posso substituir por uma palavrinha mágica, que é a palavra isso. Hoje, como assim, prof? Isso, ó, presta atenção, volta lá. O trabalho da Universidade de Toronto mostra pela primeira vez isso. Se eu conseguir perceber que o texto fala assim, mostra pela primeira vez isso, enxuga, tá? Mostra pela primeira vez isso. Se eu consigo substituir toda uma oração pela palavra isso, galera, eu tenho um outro tipo de que. Que outro tipo de que é esse? Esse que aparece aqui na letra E é um que, sim, mas esse que da letra E não é mais um relativo, tá? É uma conjunção chamada conjunção subordinativa integrante. Nós vamos chamar somente de conjunção integrante. Botei 2 N's aqui na conjunção integrante. Ó, vai lá. Escreve aí para mim, tá? Conjunção integrante. Escreveu? Prof, como é que eu sei essa história de conjunção integrante? Não peguei a visão. Vai com calma, vai na fé e vai sempre. Escute só. Volta comigo aqui no vídeo. 2 ques são mais importantes que os outros. São mais importantes. Existem outras classificações, mas 2 são mais importantes. O que pronome relativo e o que conjunção integrante. Quando eu falo do pronome relativo, você precisa considerar que ele sempre retoma uma palavra anterior e que eu posso substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Esse é o pronome relativo. Quando eu falo do que conjunção integrante, é diferente. O que conjunção integrante não está substituindo nada. O papel da conjunção integrante é ligar as duas orações. A primeira oração, a segunda. É só fazer a ligação. É coesão? É. Mas ele não está retomando a palavra anterior. Ele só está ligando as duas orações. Entende que é diferente? Enquanto o relativo retoma a palavra anterior, a conjunção integrante só liga, tá ali, só liga. Só liga as duas orações, entendeu? E o macete para reconhecer a conjunção integrante é pegar toda a segunda oração e substituir pela palavra isso, que foi o que nós fizemos na letra E. Então, volta lá para a tela comigo, para o slide comigo, onde não há um pronome relativo, na verdade, que ele fala exceto em, é na letra E, porque na letra E existe uma conjunção, esse que é uma conjunção subordinativa integrante. Conjunção subordinativa integrante. Beleza? Beleza. Vamos lá, ó. Essa foi a terceira questão, letra E. Vamos fazer mais uma? As outras vocês fazem aí, tá? A quarta questão fala o seguinte: considere o período a neurociência pesquisa há quase 20 anos como o nosso cérebro reage à chegada de novas informações e descobriu, na verdade a neurocientista pesquisa há mais de 20 anos, né, e descobriu que ele não grava tão bem aquelas que vão contra o que acreditamos, principalmente quando são negativas. Julgue as seguintes afirmações sobre sua construção sintática. Eu coloquei só o trechinho, tá, gente? Primeiro item, vai lá, item 1. Há duas orações conectadas por i, que compartilham o mesmo sujeito. Existe o mesmo sujeito? Vamos ver no texto, no trechinho. A neurocientista, aí pesquisa é um verbo, há quase 20 anos, como o nosso cérebro reage à chegada de novas informações, e a mesma neurocientista descobriu que ele não grava tão bem aquelas, que são aquelas informações que vão contra o que acreditamos. O i está ligando duas orações? Sim.
As duas orações possuem o mesmo sujeito? Sim. Qual é o mesmo sujeito? A neurocientista, ok? Não estamos falando em classificação de sujeito, nem vou entrar nesse mérito hoje, porque a aula é de interpretação de texto. O item 1, portanto, verdadeiríssimo. Tranquilinho? Beleza. Item 2, vai lá, segue o barco. No item 2 a gente fala assim: as duas ocorrências do pronome relativo que marcam a introdução de oração com valor adjetivo, aquilo que eu falei na apresentação do relativo. Veja só, olha só. Preste atenção antes de responder o item 2, tá? Quando o que for um pronome relativo, o que é um pronome relativo, tá aqui, relativo, ele realmente está ligando ou introduzindo oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Mas se o que for uma conjunção subordinativa integrante, que é aquela do isso, a conjunção integrante, galera, introduz oração subordinada substantiva. Não precisa entrar na subclassificação das orações, porque a aula não é sobre orações. É só para você entender o que é que cada um faz. Se você entender hoje que o pronome relativo introduz a oração adjetiva e também o pronome relativo retoma, lembra que ele retoma? Retoma o referente ou antecedente. Vou colocar dessa vez referente porque aparece mais, tá? Então, tá muito beleza. E se você entender que a conjunção integrante liga a oração substantiva à primeira oração e a conjunção integrante só liga, não retoma, aí tá show de bola. O resto nós aprendemos depois. Vamos ver na questão, então? Então, olho lá, tá? Ó, item 2. Ele fala que as duas ocorrências de que marcam a introdução da oração com valor adjetivo. O que é que ele está querendo dizer? Que os dois ques seriam pronomes relativos. Será? Vamos ver? Ó, voltei lá para o texto. A neurocientista pesquisa há quase 20 anos, vou colocar aqui outra coisinha, há quase 20 anos, como o nosso cérebro reage à chegada de novas informações. E descobriu, ó o primeiro que aqui, que ele não grava tão bem aquelas, até aqui, ó, e descobriu, se eu pegar só essa oração aqui, eu vou dizer que a neurocientista descobriu isso. Consegue reconhecer? Se eu pego toda a oração que a gente marcou aí de verdinho e substituo pelo isso, significa que este que aqui que está introduzindo a oração, o que é esse que, galera? Esse que aqui, ó, é classificado como que? O que é que vocês me dizem? É conjunção ou é um pronome relativo? Muito bem. Esse que aí é uma conjunção. Perfeito. É uma conjunção integrante. Beleza? Mas ele fala de dois aí, né? Vamos ver o outro. O outro é que ele não grava tão bem aquelas, vem logo na sequência, gente. Vou botar um roxo aqui para ficar um negócio bem coloridão. Que ele não grava tão bem aquelas que vão contra o que acreditamos. Se eu analisar esse segundo que aqui, ó, esse segundo que, aquelas as quais, veja que eu posso pegar só o que agora e substituir por as quais. Ele é um pronome relativo? Ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, ele introduz uma oração adjetiva? Introduz uma oração adjetiva. Então, esse tá ok. O primeiro não. Será que tem mais algum outro? Porque se tiver algum outro que seja relativo, tá valendo, tá? Ele não fala que só há relativos, ele diz que há os dois relativos que aparecem no texto introduzem a oração adjetiva. Se houver dois relativos, o item 2 é verdadeiro. Vamos ver se existe um outro que?
Então, que vão contra o que acreditamos. Tá vendo esse o que aqui? Ó, esse o que acreditamos é como se eu dissesse para você o seguinte: o o equivale à palavra aquilo e que é o pronome relativo, é aquilo que. Toda vez que o o for, eu puder trocar esse ozinho aqui por aquilo, fatalmente esse que é um pronome relativo. Então, isso é verdadeiro. Ó, voei, professora, segura lá a onda. Se eu falar o que, toda vez que eu puder trocar esse o por aquilo, vê se dá para trocar aí. Ele não grava tão bem aquelas que vão contra aquilo que acreditamos. Deu para trocar por aquilo? Deu. Então, o o é um pronome demonstrativo e todas as vezes que o o for demonstrativo, ó, é sempre, tá? É fatal. Esse que eu vou classificar como pronome relativo. Então, se ele é pronome relativo, sim, ele introduz uma oração de natureza adjetiva, beleza? Introduz oração de natureza adjetiva, prof? Introduz uma oração de natureza adjetiva, sim, ok? Era para ser falso, porque o primeiro que, volta para a tela comigo, ó. Era para ser falso, já que o primeiro que é uma conjunção integrante. Se eu tivesse só os dois primeiros, a proposição seria falsa. Mas como existe um terceiro que, e o terceiro que é um pronome relativo, os dois, o segundo e o terceiro são relativos, eles introduzem oração adjetiva, porque sempre que o que for um pronome relativo, vai introduzir uma oração de natureza adjetiva. Entenderam? Ó, apesar de a gente ter entrado um pouco mais em gramática, é bom porque você entende o que é um pronome relativo, entende o que ele faz e já consegue fazer a diferença entre o que relativo e o que conjunção. Mas nesse ponto, não é legal que você aprofunde muito o estudo em pronomes relativos. Nesse ponto inicial, segunda aula, terceiro bloco, quarto bloco de aula, eu não sei em que ordem você está assistindo, mas nesse ponto inicial, o melhor é que você pare aqui e resolva as questões que têm, assim, a semelhança com esse tipo de questão, que não aprofundem, não entrem em questões de regência, não abordem questões de sintaxe, porque aí você já vai precisar de outros conhecimentos. Beleza? Então, nós fechamos aqui o bloco de coesão envolvendo pronomes, com essas questões que são questões bem interessantes. E aí nós voltamos no próximo bloco ainda com coesão, mas a coesão agora envolvendo as conjunções, que é a chamada coesão textual, beleza? Não sai daí, continuamos firmes e fortes, porque esse concurso é nosso. Até já, até mais!